Cara, se não fosse essa mulher, tu nem ia ter uma wife. Ela é tão braba, mas tão braba, que fez Junji Ito se apaixonar por uma personagem dela. Ela é tida como a princesa dos mangás desde 1978. E ainda por cima, ela possui um título de cavaleiro. Sim, estamos falando hoje da pessoa que, por incrível que pareça, é veterano do autor de Hokuto no Ken, Rumiko Takahashi. É conhecida por ser a primeira mulher a lucrar com vendas e poder viver só de mangás no Japão. Ela trabalhou desde muito nova e passou praticamente a vida inteira dela se dedicando à arte. Antes dela, as mulheres eram escritas como figuras maternas, né? Ou personagens com comportamentos muito fortes, assim, sabe? Aquelas mulheres muito teimosas e fortes, masculinas. Ou pior ainda, né? Que eram extremamente dependentes dos homens, que não conseguiam ter uma independência em sua história. Mas vamos falar um pouco da biografia da mulher antes da gente se aprofundar nas obras, nos storytellings, nos prêmios e principalmente na sua influência no mundo. O primeiro contato com mangás foi na segunda série. Quando eu tinha aproximadamente 6, 7 anos, o seu irmão mais velho lia muito a Shonen Jump, que é a semanal, e ela acabou pegando ali nas coisas do irmão, meio que escondida, porque não era coisas para uma criança de 6, 7 anos estar lendo. E, cara, ela ficou fascinada. Desde a primeira vez que pegou o mangá, ela fala na biografia dela que ela ficou fascinada. Aí, na quinta série, ela teve contato com mangás um pouco mais pesados, né? Sem serem tão bobinhos, né? Uns mangás um pouco mais sangrentos e violentos. Ela ficou ainda mais interessada na obra. E aí foi pesquisando atrás do autor, de como é que se transforma, e nos anos... Isso tudo a gente tá falando dos anos 70. Não era fácil, né? Não tinha tanta informação livre para ela poder pesquisar. E chegou no seu ensino médio, como ela era inteirada, saiu um concurso da Shonen Jump, e ela foi lá e ganhou o concurso. Ela fez uma história em quadrinhos baseada numa história infantil meio bobinha, e aí foi que deu o estalo. Ela falou, cara, eu gosto tanto disso, né, eu vou me aprofundar. E ela não teve só talento, né, ela teve um pouco de sorte, que ali quando ela começou a sair do ensino médio, se formou, o Kazuo Kokie estava abrindo a sua primeira turma de curso de mangaka. Ele foi meio que um revolucionário com essa escola, porque foi um dos primeiros cursos mesmo tecnológico, profissionalizante dessa área, né? Se fosse aqui no Brasil seria um curso tecnológico, acho que não tinha ainda um bacharel do jeito que é hoje. Hoje tem faculdades e universidades japonesas que trabalham só com isso. E o Kazuo Kokie, ele era especialista em fazer mangás de samurais. Então, era meio que um curso para você fazer histórias, mas só que histórias um pouco mais violentas. Ela participou da primeira turma. Essa mulher, ela virou veterana do Tetsuo Hara. Tetsuo Hara é o cara só que escreveu Hokuto no Ken. Ela fez esse curso. Hoje em dia, o curso que ela fez não existe mais, porque infelizmente em 2019 o Kokie faleceu e, pelo que eu pesquisei, a universidade desativou essa parte de mangás e hoje em dia só tem ali um voice act, né, cursinho de tradução, algumas coisas do tipo. Ela trabalha em regime de publicação semanal desde 78. De 78 a 2008, ela só descansou 1 ano e meio. Ela faz 46 anos que ela é a princesa dos mangás. A Rumiko, ela nunca escondeu seu gênero, nunca trabalhou com pseudônimos, e durante toda a carreira dela, ela ainda foi condecorada com alguns prêmios importantes. Desses prêmios importantes, ela ganhou a medalha de outono do Japão em 2022 e foi condecorada como Cavaleiro das Ordens das Artes e Letras na França. Sabe, para vocês terem noção do tamanho desse prêmio, sabe quem mais ganhou? Bem, Isao Takahata, que foi um dos cofundadores do Estúdio Ghibli, Gonagai, que é o criador de Devilman Crybaby, e Akira Toriyama.
que é o cara que escreveu Dragon Ball, né? O nosso falecido Akira Toriyama. E com 21 anos de idade, ela debuta com a sua obra-prima, Urusei Yatsura. Esse mangá foi lançado em 78 e rodou até 87. Era uma comédia romântica, com todos os traços que ela iria levar pro resto da vida dela e pro resto das obras. Eram personagens com uma linha progressiva de evolução muito boa. Ela trazia algumas questões mais voltadas assim, para a adolescência, para a juventude, de como é que você está se desenvolvendo. Mas o que foi revolucionário foi que ela começou a escrever, ela como mulher, começou a escrever personagens femininos reais, cara. Pra você ter noção, naquela época, se você pegar as obras assim, você vai ver. Ou as mulheres elas eram muito doces, fraternais, parecidas com arquétipos de mãe mesmo, né? Então, quando a Rumiko escreve na sua obra ali, né, que ela é uma obra meio bobinha, tá? Ele começa ali como uns aliens invadem a Terra, escolhem um cara aleatório ali e falam, cara, tu vai ter que brincar de pega-pega, senão o apocalipse vai acontecer. Aí os caras falam, o quê? Esse maluco aí, pô, o que é esse cara? Não é nem um corredor, não, pessoa. Não, a gente escolheu um cara aleatório aí, boa. Né, o erro dos aliens não foi só, escolheu um cadeirante, né, um perneta, não, pegou um moleque aleatório ali, um adolescente. Aí ele pega essa menina, né, ele participa só porque a namorada dele fala pra ele, cara, ó, se tu não participar eu não caso com você. Aí o moleque fala assim, pô, cara, eu sou um boi mesmo, eu vou lá. Aí pega, aí lá ele consegue capturar a alienígena. Essa personagem foi, de acordo com a própria autora de Fumetsu, né? Ela fala que se não fosse essa personagem, ela não teria o sonho de ser mangaka. Vocês estão entendendo a grandiosidade disso? Então, a referência da Rumiko é muito alta. Teve um remake em 2022, para mostrar ainda como é que ela é extremamente relevante. Vendeu só 35 milhões de cópias lá no Japão. Só que um problema que a Rumiko Sensei tem é que, apesar de ser um romance, uma comédia romântica, é muito lento o desenvolvimento do romance. Assim, é lento de, às vezes, a gente que está acostumado com algumas coisas aqui no Ocidente estranhar. E o Urusei funciona como se fosse tipo um Doctor Who. Ele tem a linha principal da história e várias historiazinhas soltas, mas como a linha principal da narrativa é muito lenta, você pode assistir os episódios soltos que não vai fazer tanta diferença, a não ser que você queira prestar atenção na história, né? Pra conhecer é bom você assistir uns episódios soltos, se gostou, se aprofunda. E graças a esse novo padrão da Rumiko, temos hoje em dia personagens femininos mais próximos do real, tipo a Asuka, de Evangelion, que provavelmente é Twice, a Momo, de Dandadan. Fate não existiria se não fosse essa mulher. Putz, não iriam conseguir transformar o Rei Arthur numa menina. E antes de eu falar da próxima obra de Rumiko Sensei, deixa o like, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente. O YouTube, para canais pequenos, precisa muito do like, da inscrição, né, pra mostrar uma relevância aí. Depois de terminar o Urusei, que vendeu só 35 milhões de cópias, como eu falei, ela descansou, entre aspas, por 6 meses. Irmão, ela soltou uma bomba chamada Rama Meia. Rama, ele se aproveita do hype do Kung Fu dos anos 80 e 90 ali, né, com os filmes de Jack Chan, Hokuto no Ken, Jojo fazendo muito sucesso. Só que a Rumiko, ela pega isso e deturpa, porque ela faz uma comédia romântica que não é tão levada a sério. Tem cenas de lutas bem legais ali. E a Rumiko gastou esses 6 meses fazendo pesquisa sobre os Jogos Olímpicos, né? Pra transformar todos eles em artes marciais. A Rama é bem legal com isso, porque tem tipo pateação do gelo com artes marciais, né? Acrobacias, ginásticas, um monte de outras coisas. Ela usa isso porque nos anos 80 e 90 as Olimpíadas ela ainda tinham uma relevância muito maior do que tem hoje em dia. Então esses esportes aí, eles eram tidos até como esportes famosos. Ela usa bastante esportes famosos. Rama é um garoto
que foi fazer um treinamento especial na China de artes marciais, né? Ela gosta de usar bastante coisas da cultura chinesa, como todo o Japão, na realidade, gostava. E ele acaba sendo amaldiçoado, então toda vez que taca água nele, ele troca de sexo. Então se você joga água gelada nele, ele vira mulher. Se você joga água quente, ele vira homem. E a trama se dá porque o pai dele faz tipo um casamento arranjado ali com outra menina ali que vai herdar um dojo. E para o dojo não se perder ali, o pai dessa garota também aceita. É uma comédia romântica também. Lenta. Pô, assim, o desenvolvimento do relacionamento dos dois é devagar. Mas o que eu acho sensacional é como duas coisas se destacam muito bem nessa obra. A Rumiko, ela usa o Rama como um personagem que pode trocar de sexo, mas ele sempre vai continuar tendo atitudes de garoto. Então, você vê que mesmo ele na forma feminina, ele anda por aí só de short, né? Mostrando as tetinhas. Ele se comporta de maneira exatamente igual. Tem horas que ele vai lutar, os caras chegam e falam: Não, peraí, vamos trocar sua roupa, porque ele não tava com a roupa adequada ali pra fazer uma patinação no gelo, sabe? E como a Rumiko se aprofundou bem nas personagens femininas. Porque a noiva do Rama tem um momento ali, bem no comecinho, assim, tem um remake também, em 2024, que cortam o cabelo dela, ela fica em choque. Tipo, ela tem um... E aí o Rama viu que... O Rama e o cara que tá lutando viu que eles fizeram cagada. E, pô, tem todo aquele cuidado de mostrar que, pô, cara, vocês erraram, né? Vamos tentar ali ver como é que é. Tipo, vocês magoaram a menina. O Rama, como ele foi criado, só ele e o pai dele, e o pai dele é um babaca, ele não sabe lidar com mulher. Porque pra ele, as mulheres tinham que, pô, cozinhar, lavar, tudo. E quando ele encontra a noiva dele, que é a Akane, ele vê que é um negócio mais embaixo, porque ela é forte. E tem vários momentos muito bonitinhos dos dois andando junto, conversando, ele procurando entender o que tá acontecendo com ela, e não fala "eu te amo". Inclusive, ela falou isso propositalmente. Os seus romances são lentos, e o principal desafio de escrita dessa mulher é fazer os personagens demonstrarem que eles se amam, mas pro leitor. Então eles nunca vão falar "eu te amo". Na realidade, eles vão sempre estar com essas ações e a gente que tá lendo vai perceber que eles amam essas pessoas. E isso é muito difícil, só mostra como que ela é mestre do storytelling. Porque, pô, cara, tipo, 200 capítulos pra você trabalhar aí sem falar, sem usar o caminho fácil, é algo muito pesado. A Dama rodou de 87 a 96, vendeu só 55 milhões de cópias lá no Japão. E aí ela tirou 6 meses de folga para lançar em 87 uma bomba chamada Inuyasha. Quero mudar o mundo, cruzar os céus e nadar. Inuyasha é a obra da Rumiko Sensei que a gente tem mais contatos aqui no Brasil. Por ter passado tanto na TV aberta quanto na fechada, naquela época ele era bem violento, tanto que o que passou na TV Globo é a versão censurada do anime. A Rumiko, nesses 6 meses de folga entre Rama e Inuyasha, ela fez uma pesquisa muito boa. Porque assim, Inuyasha é o primeiro isekai que faz sucesso aqui no Ocidente. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos, ele é aclamadíssimo. E trata da personagem principal, que é a Agome. Kagome no original, mas eu vou usar Agome aqui. Que ela cai do Japão dos anos 90 e 80 e cai na era de Sengoku. Essa era foi a que o Japão estava totalmente desunido. Então era muito caos, era muito guerra civil, era muito aldeia contra aldeia, cidade contra cidade. E foi uma era que as pessoas eram muito supersticiosas com yokais. Foi nessa época que foi começando a se criar aqueles montes de yokai que a gente sabe que tem lá no Japão. Tipo o yokai do guarda-chuva, né? O yokai da xícara de café, ou o yokai
que puxa o pé da criança enquanto ele tá dormindo. E Inuyasha trabalha isso. Ela cai lá, chega numa vila, descobre que tem um meio yokai ali preso na árvore. A mulher fala, cara, ele é do mal. Aí quando o yokai completa, ataca a cidade, ela vai lá, né, desesperada, acorda o cara e começa. O Inuyasha e o Rama são personagens parecidos. Os dois são igual. A personalidade é a mesma. E a mesma coisa, tipo, o romance entre o Inuyasha e a Agome, ele é demorado. A Agome, na realidade, ela é a reencarnação do presente de uma sacerdotisa chamada Kikyo, que foi o primeiro amor do Inuyasha. E ele tem que lidar com isso porque a Kikyo, ela morre e volta depois como um fantasma. E aí ele tem que lidar com tudo isso de, cara, o meu primeiro amor, a minha primeira ex, aquele relacionamento tóxico com paixão acendida, e faz acontecer. Ou a pessoa que eu tô me apaixonando agora. Segue aquele esquema de vilões da semana, que normalmente são yokai. Todos, eu disse todos, quase 200 yokais que aparecem na obra são canônicos. A Rumiko fez uma pesquisa muito aprofundada sobre folclore japonês para conseguir fazer a escrita para ficar perfeitinho. Então todo mundo que apareceu ali, você joga no Google que você vai ver que existiu mesmo. Inuyasha não performou tão bem quanto o Rama no mercado, vendeu só 50 milhões de cópias no Japão. E o anime dele performou melhor do que Rama e Urosei fora do Japão. Então acabou que a Rumiko é mais conhecida por fazer Inuyasha. Ela atualmente está trabalhando com um mangá chamado Mal, né? Chegou aqui no Brasil pelo Panini, ele é de 2019 e ainda está sendo publicado, ela ainda não finalizou, a gente tem aproximadamente 20 volumes. Vendeu cerca de 1 milhão de cópias lá no Japão. Inclusive, comenta aqui, dessas obras da Rumiko, qual que é a sua favorita? Mas e a influência dessa mulher, além da história? Bem, a Rumiko Takahashi, que nem eu já falei, ela foi a primeira mulher a se tornar uma mangaka profissional. Hoje em dia, tem uma pesquisa que indica que 77% dos mangakas são mulheres. Mas essa pesquisa ela é meio controversa. Por quê? Ela foi feita seguindo alguns critérios. Eles pegaram aproximadamente 800 autores que tinham contratos definidos com a revista, tipo um CLT, assim, sabe, mangaka. E desses autores, 77% são mulheres mesmo. Só que no Japão tem muito mangaka independente, ou que trabalha como se fosse uma espécie de freelancer, né, para as revistas. Eles não necessariamente precisam de um contrato para ter essas publicações. É um contrato mais rígido. Eles têm contratos livres. E aí que aumenta o número desses mangakas, porque esses mangakas que não são com contrato CLT, entre aspas, né, que são os mangakas freelancers, beiram coisa de 10 a 15 mil mangakas. Então essa porcentagem está certa, mas só quando nós falamos de mangakas que tenham ali, né, um contrato já estabelecido com a empresa, sem contar os caras por fora, os freelas. Ela influenciou obras como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Fullmetal, Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas, inclusive está melhor do que o original. Foi reconhecida como uma pioneira em várias coisas, uma revolucionária na arte e viveu praticamente a sua vida inteira pelos mangás e animes. Ela ficou desde os seus 15 anos até hoje trabalhando só para isso. Ela vive praticamente o Bushido, né? É uma grande mulher com uma grande história, nunca casou, ela é carreirista, ela escolheu viver mesmo pela arte e até hoje a gente tem a influência dele. Se você hoje em dia é apaixonado por uma personagem de anime, agradeça essa mulher.